E aí, galera, aqui é o professor Leandro Morgado, da Universidade Federal de Santa Catarina, com mais uma aula especial para você que está estudando o Cálculo 1, está acompanhando essa sequência de aulas de Cálculo 1. E hoje a gente continua com aplicações de derivada, falando do Teorema do Valor Médio. Tá, gente? Teorema do Valor Médio importantíssimo, porque ele vai possibilitar assim, que a gente descubra um monte de coisa. Intervalo de crescimento, intervalo de decrescimento, né? O que significa dizer que duas funções têm a mesma derivada. Então, tudo isso a gente vai ver na aula de hoje. Imperdível, gente. Teorema do valor médio, isso não confunde com o teorema do valor intermediário. Tá? Teorema do valor intermediário a gente viu lá na parte de função contínua, ok? Aqui não, aqui a gente já está falando de derivada, de função derivável, e a gente vai estudar esse teorema importantíssimo que é o teorema do valor médio. Bom, queridos, deixa eu começar a falar um pouquinho para vocês então sobre o teorema do valor médio. Tá? Vamos primeiro entender o enunciado. À primeira vista parece uma coisa assim um pouquinho estranha, né? Meu Deus, professor, o que está acontecendo? Mas aí depois, se tu pensar um pouquinho, se tu entender a expressão, tu vai ver que realmente é uma coisa muito legal e é uma coisa muito útil, tem muita consequência importante do teorema do valor médio, tá bom? Então, olha só, galera, tudo começa com uma função contínua no intervalo fechado, né? Mais uma vez eu vou pedir que a minha f seja contínua no intervalo AB, e derivável no interior do intervalo. Tá? Aqui já dá um pouquinho de pânico, assim, né? Tem gente que não entende o que está acontecendo. Gente, assim, isso é apenas uma questão técnica. Porque quando a gente fala em derivada, né, a gente está pensando naquele limite, né? No limite quando x se aproxima de A, x se aproxima do ponto. E eu gostaria que o x se aproximasse do ponto pelos dois lados, tanto pela direita como pela esquerda. Tá? Então, esse esquema de pedir a derivada no intervalo aberto é apenas para isso, né? Que cada pontinho do intervalo aberto eu consigo me aproximar tanto pela direita como pela esquerda, ok? Então, não precisa estressar com essas hipóteses, isso aí é meio de praxe, pedir função contínua no intervalo fechado e derivável no intervalo aberto. Maravilha, mas vamos lá. O que o teorema do valor médio fala? Nessas condições, existe um ponto C no interior do meu intervalo, tá? Isso é bem importante, vamos colocar aqui, o ponto C, ele pertence ao interior do intervalo, e esse ponto C tem uma propriedade muito legal. A derivada do ponto C é essa expressão aqui, f de b menos f de a sobre b menos a. Meu Deus, professor, o que é isso? O que está acontecendo? Calma. Vamos pensar graficamente, vamos entender graficamente que daí vai aparecer um significado bem legal geométrico da coisa. Tá? Então vamos fazer o seguinte, vou colocar o gráfico aqui, vamos marcar os pontos também. Então vamos supor que esse ponto aqui é o ponto A, ok? Ponto A, esse aqui é o B, né? Automaticamente aqui eu tenho o F de A, né, gente? Isso aqui é o F de A e esse aqui um pouquinho em cima é o F de B. Maravilha? Aí o que está acontecendo? Vocês estão vendo, a função é contínua, né, de A até B, ela é suave, é diferenciável também no intervalo, ok? Aí o que eu estou dizendo é o seguinte, existe um pontinho, né, o que eu estou dizendo não, teorema do valor médio, né? Baita de um teorema, gente, eu sou fãzão desse teorema do valor médio. Ele fala que existe um pontinho no interior do intervalo AB. Tá? Eu não sei a localização desse C, não sei onde é que ele está, só sei que ele está no interior do intervalo. De forma que a derivada dele é f de b menos f de a sobre b menos a. Agora é a hora da gente parar e da gente pensar. Tá? O que significa, queridos, o que significa essa expressão aqui? O que significa f de b menos f de a sobre b menos a? Se tu parar para pensar um pouquinho, tu vai perceber que essa expressão aqui é exatamente a inclinação dessa reta secante, inclinação da reta vermelhinha, tá? Como é que a gente calcularia, né? Vamos ver o pessoal que manda bem em GA aí. Como é que a gente calcularia a inclinação dessa reta vermelha? É aquele ΔY sobre ΔX, né? Só que quando eu faço ΔY sobre ΔX, eu vou ter ΔY
ΔY vai ser FB menos FA. Estão vendo? E ΔX vai ser B menos A. Então, na verdade, essa expressão aqui, ela é a inclinação da reta secante, que passa por esse ponto e por esse ponto. Aí, olha só o que eu estou dizendo, gente. Significado prático, geométrico. Eu estou dizendo, de novo, que existe um pontinho no interior do intervalo, tal que a sua derivada... Aí para tudo. Lembra bem o que significa derivada? Derivada é a inclinação da reta tangente, né? Então, existe um pontinho no interior do intervalo, de forma que a inclinação da reta tangente é igual à inclinação da reta secante. Então, olha só o que eu estou dizendo, gente. Eu estou dizendo que aqui no meio vai ter um ponto, ó. Vou até marcar esse ponto, ok? Até marcar o pontinho ali, ó. Provavelmente é aquele ponto que eu vou marcar, tá? Esse pontinho aqui, que é corresponde ao meu C, né? O meu C vai estar aqui embaixo. Vamos marcar o C. Aqui está o meu C. Opa! Esse é o C. Tá? E o que acontece no C? A inclinação da reta tangente no ponto C é igual à inclinação da reta secante, essa reta vermelhinha aqui. Tá? Olha só que legal. Ó. Inclinação da tangente no C é aproximadamente, né, gente? Meu desenho não ficou lá essas coisas, mas é aproximadamente igual à inclinação da reta secante. Tá? Então é isso que diz o teorema do valor médio, tá? Uma conclusão assim de certa forma até surpreendente, tá? Existe um ponto, a gente pode garantir que tem um pontinho no interior do intervalo, de forma que a inclinação da reta tangente é igual à inclinação da reta secante. Deixa eu até colocar aqui, ó. Vou colocar a interpretação geométrica da coisa, né? Olha só, gente, ó. A interpretação geométrica fala isso. Existe um ponto no interior do intervalo, de forma que a inclinação da reta tangente, vamos marcar isso, que isso é importante, a inclinação da reta tangente nesse ponto é igual à inclinação da reta secante que passa por esse ponto A e por esse ponto B. Tá bom? Essa é a interpretação geométrica do que significa o teorema, do que fala o teorema do valor médio. Tá bom? Tem uma outra coisa que eu queria discutir com vocês também, que é muito show, muito legal, que é a interpretação física da coisa. Né? Por exemplo, a gente pode pensar nesse gráfico como sendo posição pelo tempo. Tá? Deixa eu apagar essas coisas aqui. Né, passar para vocês a interpretação física da coisa. A gente poderia pensar nesse gráfico como sendo posição, vamos colocar aqui, posição x e tempo t. Ok? Aí olha só que interessante, gente. O que vai dar, né? Vamos marcar os tempos aqui também, tá? Vamos marcar o tempo t1 aqui. Esse é o tempo t1. Esse é o tempo T2, né? Aqui é a posição no tempo 1, aqui é a posição no tempo 2, ok? O que significa essa expressão aqui? A expressão seria ΔX sobre ΔT, né? ΔX, x2 menos x1 sobre ΔT. Bom, ΔX sobre ΔT a gente sabe, né, gente? É velocidade média. Velocidade média de uma viagem a gente calcula assim, a gente calcula com ΔX sobre ΔT. Agora, olha só que interessante, olha só que legal. O F', né? O que é o F', gente? É também a taxa de variação, inclinação da reta. Aquele nosso dicionário, né, que a gente já conversou várias vezes, é também a taxa de variação. E a taxa de variação da posição, a taxa de variação da posição é velocidade instantânea, ok? Então, olha só a interpretação física da coisa. Eu estou dizendo que existe um ponto no interior do meu intervalo, né, de forma que a velocidade instantânea desse ponto é igual à velocidade média de toda a minha viagem. Né? Imagina, sei lá, que eu vou de Florianópolis para Curitiba, tá? E imagina que eu tive uma velocidade média de 80 por hora, 80 km por hora. Então, cara, eu posso garantir que em algum ponto, durante a viagem, no meio do caminho, o meu velocímetro marcou exatamente 80 km por hora.
Tá? Olha só que bonito, gente, essa interpretação física. Existe um ponto, né, durante a viagem, no interior do caminho, de forma que a velocidade instantânea nesse ponto é igual à velocidade média de toda a viagem. Tá? É isso que, no sentido físico da coisa, do teorema do valor médio. Tá? Então não é uma coisa assim abstrata, teórica, meu Deus, não serve para nada. Não, gente. É uma coisa concreta, é uma coisa que fala até de velocidade. Velocidade média aqui e velocidade instantânea aqui. Tá? E está aí uma interpretação bem legal, uma interpretação bem prática do teorema do valor médio. Queridos, a partir de agora o que a gente vai ver? A partir de agora a gente vai entrar nas consequências. Tá? Por que o teorema desse valor médio é tão importante, cara? É bonito, né? É muito bonita essa interpretação geométrica, essa interpretação física também, mas assim, ó, ele tem muitas consequências importantes e é isso que a gente vai ver a partir de agora. Então vamos que vamos, galera! Consequências do nosso TVM, do nosso teorema do valor médio. Bom, a primeira consequência está ligada aos intervalos de crescimento e decrescimento. Tá? Isso até a gente vai fazer uma demonstraçãozinha depois, tá? Mas olha só que legal. Se eu tiver garantido que a derivada da minha função f é positiva, tá, gente? Deixa eu marcar isso aqui, que isso aqui é importantíssimo. Ó. Então, se eu tiver garantido que a derivada da minha função f é positiva para todo x num certo intervalo, tá? Então tem um intervalinho, pode ser aberto, pode ser fechado, mas a derivada nesse intervalo é sempre positiva, então eu posso afirmar que a função vai ser crescente nesse intervalo. Tá? Grava isso. Derivada positiva no intervalo inteiro significa que a função é crescente nesse intervalo. E, por outro lado, se eu tiver que a derivada é negativa, tá? Pode acontecer também, se a derivada for negativa em todo o intervalo, eu sei que a função é decrescente. Tá? Isso a gente chama de quê, gente? A gente chama de intervalos de crescimento e decrescimento. Né? A próxima aula vai ser específica sobre isso. Tá? A gente vai pegar várias funções, e vamos analisar o intervalo de crescimento e o intervalo de decrescimento. Ok? Sem pânico, sem desespero. Né? Meu Deus, professor, o que eu preciso para fazer isso? Sinais da derivada. Vamos calcular a derivada da função e vamos ver os sinais, vamos estudar os sinais. Tá? Então, naquele intervalinho que tu perceber que a derivada é sempre positiva, opa, já sei que a função é crescente. Naquele intervalinho que a derivada for sempre negativa, já sei que a função é decrescente. Tá? Isso é uma consequência do teorema do valor médio. A gente consegue provar, e vamos fazer isso, hein? Nessa aula de hoje a gente vai provar, vamos fazer a demonstração mesmo, que se a derivada é positiva, a função é crescente, e derivada negativa, a função é decrescente. Maravilha? Continuando, gente, mais umas consequências aqui. Ó. Se por acaso eu tiver uma determinada função que a sua derivada é zero em todo o intervalo, não apenas em um ponto, tá? Mas em todo o intervalo eu percebo que a derivada é zero. Ó, gente, vamos pensar, velho. Derivada é taxa de variação, né? Então, se a taxa de variação é zero, em todo o intervalo, significa o quê? Que ela não varia, né? A função não varia. Se ela não varia, a função vai ser constante, tá? Então, mais uma consequência do teorema do valor médio. A gente vai também fazer demonstração daqui a pouquinho. E, finalmente, uma última consequência super legal, super interessante é essa aqui. Ó. Eu tenho duas funções, função f e função g, e a derivada das duas é exatamente a mesma. Tá? Duas funções que satisfazem isso aqui. Ó. A derivada da f é igual à derivada da g. Para todo x, para todo ponto. Isso significa, aí que vem a pergunta, né? Pergunta que não quer calar, pegadinha de prova, gente. Isso significa necessariamente que as duas funções são iguais? E a resposta é não. Tá? Derivada igual não significa que a função é igual. Mas eu posso afirmar isso aqui, ó. Posso afirmar que essas duas funções, olha só que interessante, a única diferença entre elas é uma constante, tá?
Ó, a f o que é? A f é igualzinha a g mais uma constante. Pode ser a constante um pouquinho para cima, pode ser a constante um pouquinho para baixo, tá? Mas as funções são iguais a menos de uma constante somada, a constante subtraída e assim por diante. Ok? Então, grava isso, gente. Derivada igual não significa que as funções são iguais, mas significa que uma é igual à outra mais uma constante fixa. Beleza? Maravilha. Então, são 4 consequências super importantes do TVM. A gente tem que guardar essas 4 na nossa caixinha de ferramentas, tá? Que a gente usa muito, né? Derivada positiva, função crescente, derivada negativa, função decrescente, derivada zero, função constante. Pensar na taxa de variação faz muito sentido isso. E 2 funções que têm mesma derivada, a única diferença entre elas é uma constante. Bom, galera, e agora eu estou felizão, porque assim, ó, chegou a hora da gente fazer as demonstrações das consequências, tá? Vamos usar o teorema do valor médio para demonstrar, por exemplo, que quando a derivada é positiva, no intervalo a função é crescente, ok? Só queria chamar a atenção de vocês porque assim, ó, aquela expressão que a gente colocou no teorema, né, no enunciado do teorema, era uma coisa desse tipo aqui, né? Deixa eu rabiscar um pouquinho aqui para vocês entenderem bem o que eu vou fazer, tá? Então, a conclusão que a gente colocou no teorema era uma coisa desse tipo aqui, ó. F' de C, existe um ponto no interior do intervalo, né? Tal que F' de C é igual a F de B menos F de A sobre B menos A. Essa era a conclusão principal do teorema do valor médio, né? F de B menos F de A sobre B menos A. Tá, eu vou escrever isso aqui de uma forma um pouquinho diferente, mas na verdade é a mesma coisa, né? Eu só vou colocar assim, ó, ao invés de colocar em forma de fração, eu vou pegar o B menos A e vou passar multiplicando. Tá? Então eu vou dizer o seguinte, que existe um ponto no interior do meu intervalo, tal que F de B menos F de A é igual a F' de C que multiplica B menos A. Tá? Isso eu vou fazer direto nessas demonstrações. E daí vai ter gente que vai dizer assim, ah, professor, mas está usando coisa que não ensinou. Tá? Querido, isso é a mesma coisa, né? Isso aqui de cima, que é aquela conclusão que eu botei no enunciado do teorema do valor médio, é a mesma coisa que isso aqui. Ok? Então a gente vai usar direto nessas demonstrações essa expressãozinha aqui, que é exatamente a mesma coisa. Ok, gente? Beleza. Vamos apagar isso aqui então e vamos começar a pensar um pouquinho, tá? Então, olha só. Qual é a minha hipótese? Eu quero fazer uma demonstração, né? Então, na demonstração, a gente sempre tem que pensar assim, o que a gente tem, qual é a nossa hipótese e aonde que a gente quer chegar, tá? Então, o que a gente sabe, meus amigos queridos, o que a gente sabe, por hipótese, é que a derivada é positiva, tá? Por hipótese, a derivada é positiva. E eu quero concluir, quero chegar no final da demonstração que a minha função é crescente. Bom, pensa um pouquinho lá no pré-cálculo, gente. Qual é o conceito que a gente usa para a função crescente? Como é que a gente define matematicamente uma função crescente? Tá? A função crescente é o seguinte, eu pego 2 pontos, né? E comparo esses 2 pontos. Tá? Então, para mim, a função ser crescente, o que precisa? Precisa assim, ó, que para todo A e B que eu pegar, ponto A e ponto B, se o A é menor que o B, o F de A vai ser menor que o F de B. Tá? Isso que significa a função crescente, né? Quer dizer, se o B está na frente, o F de B vai estar na frente também. Tá bom? Então, olha só, para fazer essa demonstração, a gente vai começar pegando 2 pontos que eu vou chamar de A e B. Tá? Tome 2 pontos desse intervalo, vou chamar de ponto A e ponto B, então sejam, né, tome A e B, que estão nesse intervalo I, 2 pontos do intervalo I, tá? E daí vamos supor também que o A é menor que o B, tá? Deixa eu colocar assim, tá? Que o B é maior que o A. Tá? Então, peguei 2 pontinhos do meu intervalo, tal que o B ganha. E daí, a partir de agora, o que a gente tem que demonstrar, gente? A gente tem que demonstrar que o F de B vai ganhar do F de A. Que o F de B vai ser maior que o F de A. Tá?
E agora que vem, olha só que show, cara, olha só que canhão esse teorema. Agora que a gente vai usar o nosso querido teorema do valor médio, tá? Então, continuando a demonstração, olha só. Pelo TVM, pelo canhão do teorema do valor médio, o que a gente sabe, galera? Sabemos que existe um C, existe um pontinho C. O C está no interior do intervalo, né? Interior do intervalo AB. Tal que... Agora a gente vai colocar aqui a propriedade do C, tá? A propriedade do C é que f de B... Agora eu vou escrever aquilo que eu falei para vocês. Lembra daquele outro jeitinho, né? Tal que f de B menos f de A é igual a f' no ponto C vezes B menos A. Tá bom? Então, a única coisa que eu fiz é que eu peguei o teorema do valor médio e coloquei na mesa. Tá aqui, ó. Pá! Teorema do valor médio fala isso. Agora, olha só que legal, olha só que interessante. Deixa eu pegar uma outra corzinha para pensar com vocês aqui, tá? Eu não sei onde é que está esse ponto C. Ponto C não precisa necessariamente ser o ponto médio, eu não sei, eu só sei que ele está no interior do intervalo. Mas, por hipótese, gente, todos os pontos do meu intervalo têm derivada positiva. Se todos os pontos do meu intervalo têm derivada positiva, em particular a derivada do ponto C, ela vai ser positiva. Né? Isso eu sei da minha hipótese. Tá? E outra, eu sei também que como B ganha do A, como B é maior que A, B menos A também é um número positivo. Tá? Olha só que legal, cara, pensando só nos sinais. Tá? Eu sei que esse cidadão aqui é positivo, eu sei que esse cidadão aqui é positivo também. Consequentemente, né, multiplicação de números positivos, o que vai dar, gente? Né? A velha regrinha, né, na multiplicação, mais com mais dá mais. Então, o que a gente pode concluir? A gente pode concluir que esse cara aqui é positivo. Né? Vamos escrever isso. Ó. Logo, né, analisando os sinais, a gente tem que f de B menos f de A é maior que zero, é positivo. Mas isso significa o quê, gente? O que significa que f de B menos f de A é positivo? Significa que f de B é maior que f de A, né? Ou seja, a gente concluiu, acabou de concluir que o f de B é maior que f de A. E aí, acabou a demonstração. Né? Porque o que a gente fez? A gente pegou dois pontos quaisquer, né? Pode ser qualquer ponto do meu intervalo A e B, né? De forma que o B ganha, e a gente conseguiu mostrar que o f de B ganha do f de A, ou seja, função crescente. E percebe, né, que o ponto-chave dessa demonstração, o ponto principal da demonstração é o TVM, é o teorema do valor médio. Tá? Então, útil demais, gente. Porque a partir de agora a gente ganhou um resultado bem legal, ganhou um resultado bem importante que fala que derivada positiva, a função é crescente no intervalo. Bom, queridos, aquela segunda consequência eu vou deixar de exercício, tá? Porque é basicamente a mesma coisa, demonstração super parecida, tá? E eu vou pegar a terceira consequência agora, né? Terceira consequência qualquer, que é quando a derivada é zero para todo x no intervalo, a função é constante nesse intervalo. Que como eu comentei, né, gente, uma coisa super intuitiva, né? Porque a taxa de variação é zero, velho. Se a taxa de variação é zero, pô, a função não varia, né? No intervalo inteiro a função vai ficar constante, tá? Mas como é que seria a demonstração? Demonstração também parecida, tá? Podia até deixar de exercício, mas hoje eu estou bem humorado, estou feliz, então vamos fazer a demonstração aqui, tá? Como é que é o lance, gente? Eu quero mostrar, ó, a hipótese, né? Tem que ver bem a hipótese e ver bem onde eu quero chegar, ver bem a tese, tá? Então a minha hipótese qual que é? Que a derivada é sempre zero. Derivada em todos os pontos ela vale zero. Essa é a minha hipótese. E eu quero chegar que a função é constante. Tá? Então, acho que a gente pode fazer o seguinte, gente. Vamos pegar dois pontinhos do meu intervalo, tá? Pegar dois pontos do intervalo, por exemplo, A e B, e vamos mostrar que a função no A é igual à função no B. Né? Como eu estou pegando dois pontos quaisquer, né? Isso vale para qualquer ponto, ok? Então, eu vou ter que a função vai ser constante nesse intervalo.
tá? Então, de novo, gente, bem direto, olha só, demonstraçãozinha, coisa linda. Tome dois pontos A e B no meu intervalo I. E olha só, já vamos ao canhão, tá? Pelo TVM, pelo Teorema do Valor Médio. O Teorema do Valor Médio é muito, muito útil mesmo. Pelo Teorema do Valor Médio, a gente pode escrever o quê? Que existe um C, né? Não vou escrever essas coisas, tá, gente? Mas a ideia é a mesma, né? Existe um C no interior do intervalo, tal que... tá bom, vamos escrever isso aqui, porque senão vocês vão falar que eu faço a coisa incompleta, né? Pelo TVM, a gente sabe que existe um C. A pessoa está com preguiça. Existe um C no interior do intervalo. Não sei quem é esse C, tá? O teorema não me fala isso, infelizmente. Existe um C no interior do intervalo, tal que... vamos colocar a conclusão agora, né? A conclusão era assim, ó, f de B menos f de A é igual ao f' no ponto C vezes B menos A. Certo, gente? Agora é aquela hora que a gente para tudo, respira fundo, demonstração está quase pronta, só tem que chegar numa conclusãozinha agora, gente, que é o seguinte, vamos usar a nossa hipótese, né? O que fala a nossa hipótese? A nossa hipótese fala que no intervalo I a derivada é sempre zero. No intervalo I a derivada é sempre zero, tá? Então, em particular, o f' de C vai ser quanto, gente? F' de C vai ser zero. Tá? E se o f' de C vai ser zero, zero vezes qualquer coisa vai dar zero, né? Então, isso aqui, no final das contas, isso aqui vai ser igual a zero vezes B menos A, que é zero. Tá? E, consequentemente, se f de B menos f de A é zero, significa o quê? Portanto, f de B menos f de A é igual a zero e a gente vai ter, consequentemente, que f de B é igual a f de A, né? Portanto, a gente conclui que f de B é igual a f de A. Como B e A são pontos quaisquer, né, significa o quê, gente? Que a função é igual em qualquer ponto. Se a função é igual em qualquer ponto, a função vai ser constante. Tá? Então, mais um resultadinho legal que a gente ganha e que a gente usou o nosso querido TVM para provar. Tá bom? Vamos fazer a quarta consequência? A quarta consequência é bem legal também. Vamos que vamos, gente. Eu estou empolgado nessa aula. Vamos que vamos. Bom, queridos, a quarta consequência, só relembrando, é aquela que fala que se duas funções têm a mesma derivada, né, f' é igual a g' para todo ponto, então a gente pode falar que elas são iguais a menos de uma constante. Tá? Uma delas é uma constantezinha acima ou uma constantezinha abaixo. Ok? Como é que a gente prova isso? Como é que a gente demonstra isso? Tem um truque, tá? Um pequeno truque que a gente vai usar aqui, que é muito legal, que é o seguinte. A gente vai pensar na função f menos g. Tá? Para chegar na conclusão que a gente quer, a gente vai pensar na função f menos g. Então, olha só, deixa eu rabiscar alguma coisa aqui para a gente ir pensando junto, tá? Nesse caso, o que a gente vai fazer, gente? A gente vai considerar, vamos considerar uma função que nesse caso é f menos g. Considerar a função f menos g, tá? O que a gente sabe da função f menos g? Bom, a gente não sabe muita coisa, mas a gente sabe a derivada dela. A derivada de f menos g, gente, olha só, vou colocar aqui embaixo, tá? A derivada dessa função f menos g, pelas propriedades de derivação, por tudo que a gente já estudou, por tudo que a gente já sabe, né? Como é que calcula a derivada de f menos g? Hein? Me ajuda, vai. F menos g, linha vai ser o quê? Vai ser f' menos g'. Não é isso? Propriedade de derivada, tá? A derivada é linear, então isso vai ser f' menos g'. Ah, mas para um pouquinho. F' e g' são sempre iguais, né, gente? Se f' e g' são sempre iguais, então isso aqui para todo x, para todo ponto x, isso aqui vai ser igual a zero, identicamente igual a zero.
tá? Então, olha só o que eu tenho, gente. Interessante, hein? Eu tenho uma função f menos g, que a sua derivada é sempre zero. Ah, mas espera aí. Se a derivada é sempre zero, é porque essa função é constante. É o que a gente viu na terceira consequência, né? Então, logo, o que a gente conclui, gente? Concluímos, então, né? Realmente vem direto da terceira, tá? Então, concluímos, então, que a minha função f menos g, que eu estava considerando, que eu estava pensando nela, é uma função constante. É constante. Mas o que significa que f menos g é uma função constante? Significa que f de x menos g de x é uma constante, é igual a um certo k, tá? Mas aí se f de x menos g de x é igual a um certo k, opa! Chegamos no que a gente queria, gente. Eu vou ter que a f é igual a g mais um k, tá? Então, quer dizer, a conclusão é essa. A conclusão é que a única diferença entre duas funções, não esquece, duas funções de mesma derivada, a única diferença entre elas é uma constante. Tá bom? Mais uma consequência que a gente usou o teorema do valor médio para demonstrar. Bom, queridos, e só para a gente fechar com chave de ouro essa nossa aula de teorema do valor médio e consequências, né, deixa eu colocar um exercício bem legal, bem interessante para a gente pensar. Né? Eu gostaria de descobrir todas, hein? Eu não quero uma, eu quero todas as funções do universo que têm a seguinte propriedade. A derivada delas é x ao cubo, tá? Pausa o vídeo, pensa um pouquinho, tá? Eu queria que vocês me falassem todas as funções do universo, né? Olha só que é um desafio isso, hein? Que a derivada dessa função vale x ao cubo, tá? E logo em seguida a gente comenta aí qual que é a solução. Bom, galera, o que a gente tem que pensar aqui? A gente tem que pensar o seguinte, a moral da história é que se eu tiver duas funções com mesma derivada, a única diferença entre elas é uma constante. Né? Isso a gente acabou de ver. Consequência 4. Duas funções com a mesma derivada, a única diferença entre elas é uma constante. Então, essa palavrinha aqui, gente, todas, né? Eu quero que vocês me digam todas as funções que têm derivada x ao cubo. Essa palavra não assusta nada, porque se eu achar uma função que a derivada é x ao cubo, automaticamente eu acho todas. Né? Porque a única diferença entre elas vai ser uma constante. Né? Isso aí, num futuro próximo, quando a gente estiver falando de integral, a gente vai chamar essa constante de integração. Tá? Porque vem dessa ideia que se eu tenho duas funções de mesma derivada, a única diferença entre elas é uma constante. Tá? Então, o que poderia ser a função f, gente? Será que a gente é capaz de exibir uma função f que seu derivado é x ao cubo? Né? Alguém podia falar assim, professor, eu acho que a minha f é x na quarta. Só que não funciona, né, gente? Porque se tu fizer a derivada de x na quarta, pela regra do tombo, não vai dar x ao cubo, vai dar 4x ao cubo. Mas daí não tem problema, né? Aí eu faço essa maracutaia aqui, ó, divido por 4 e está resolvido. Né? Porque ó, quando eu for derivar, o que vai acontecer? Tomba ao 4, só que daí ele simplifica com esse 4 aqui de baixo, estão vendo? E vai sobrar apenas x ao cubo. Tá? Então, o que acontece? A derivada que eu estava procurando, a função que eu estava procurando é x na quarta sobre 4. Mas eu quero saber todas. Não, todas tudo bem. Então, eu faço assim, ó, isso aqui mais uma constante. Né? Por exemplo, uma outra função que a derivada é x ao cubo é x na quarta sobre 4 mais 15. X na quarta sobre 4 mais 38. Né? X na quarta sobre 4 mais 100, entendeu? E esse k pode ser qualquer número real, né? Pode ser qualquer constante. Ok? Achei todas as derivadas, todas as funções cuja derivada dá x ao cubo. Né? Mais umzinho, gente, mais umzinho para a gente terminar. Ó. Eu quero saber todas as funções cuja derivada dá cosseno. Todas. Vai se assustar com todas? Não. Se eu souber uma, eu sei todas, tá? Então, automaticamente, o que eu posso colocar aqui? Ó? Uma função que a derivada é cosseno, gente.
uma função que a derivada é cosseno é o seno, né? Então, quem que poderia ser a minha g? A minha g poderia ser o seno de x, mais uma constante. Tá? E daí, automaticamente, eu estou achando todas as funções cuja derivada é cosseno. Tá? Seno de x mais 10, seno de x mais 50, seno de x mais π e assim por diante. Beleza, gente? Então, um exercíciozinho maroto, legal, que está relacionado àquela quarta consequência do teorema do valor médio. Bom, galera, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de teorema do valor médio e suas consequências. Tá? E na próxima aula a gente vai continuar nessa linha. Tá? A gente vai falar do intervalo de crescimento e decrescimento. Vamos fazer vários exercícios aí com funções para tentar identificar onde é que ela é crescente, onde é que ela é decrescente. E aquela coisa que o tio sempre fala, né, gente? Só pegando o livro, lendo o capítulo, resolvendo bastante exercício, é que a gente vai entender o que está acontecendo e a gente vai ficar bom aí nessa parte de aplicações da derivada. Tá bom? Galera, muito obrigado pela atenção, grande abraço e até a próxima!